Do 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 do. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo, bem-vinda você, meu irmão, minha irmã, para mais um podcast Entre Irmãos. Começamos mais um podcast no dia de hoje, mais um papo muito interessante, mais uma conversa muito frutuosa e proveitosa para cada um que está nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais. No canal do YouTube, convida lá o pessoal que você conhece, cmdm.oficial, ou siga a gente também no Instagram com o mesmo endereço, cmdm.oficial. E antes de passar a palavra para o meu fundador, meu companheiro de apresentação aqui do podcast, quero agradecer às empresas que nos apoiam, que acreditam nesse projeto e acreditam na nossa comunidade, no trabalho que nós fazemos de evangelização e de auxílio àqueles que mais precisam. E são essas empresas: ABS Infraestrutura, Cassola Distribuidora, Visual Corte Laser, Vanessa, corretora e avaliadora de imóveis, Casa Concreta Arquitetura e Construção, São Cipriano, Depósito São Cipriano, Edip Peças Automotivas, Real Supermercado, Eversafe, Timpani Aparelhos Auditivos, Rodonaves e, claro, a nossa produtora, o nosso produtor aqui, o Janderson, com a JS Áudio e Mídia. Seja bem-vindo, você que nos acompanha. Irmão Francisco, seja bem-vindo também para mais esse podcast. Os nossos cumprimentos a você que nos vê, que acompanha o nosso podcast. Vamos mais uma vez aqui estar entre irmãos e hoje recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa que faz parte da nossa história, da história da nossa paróquia e que hoje faz história bem longe daqui, né? Mas também entre irmãos, os nossos irmãos manauaras. Então a gente vai estar hoje batendo um papo com o padre Rodrigo. E eu começaria aqui fazendo esta abertura para que o senhor fizesse a sua apresentação. Quem é padre Rodrigo? Sou eu. Gostei da resposta, viu? Bom, primeiro, olá a todos que estão nos acompanhando. Que bom estarmos aqui entre irmãos e com certeza vocês aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando, também são os nossos irmãos na vida, na caminhada e na história que sempre se faz, na história da humanidade e na história também do Cristo que se fez entre nós. Bom, nem sei por onde eu começo para falar um pouco de mim. Assim, onde o senhor nasceu, se foi, Sim. Como eu não falo, nasci no mato, né? Na cidade, brincadeira, não nasci na cidade também, não foi no mato, não, brincadeira. Mas assim, a história da infância, né? Se o senhor celebrava a missa quando era pequenininho, você já botou fogo Essa na vocação toalha. de criança. Bom, eu sou natural de Batatais mesmo, nascido e criado. Eu lembro que minha mãe contava que nós ficamos alguns meses morando em Rifaina, quando eu era bem pequeno.
Mas a partir da infância também, nós moramos numa casa na Vila Cruzeiro. E depois, as minhas primeiras lembranças na casa que hoje ainda onde minha mãe ainda mora, lá no bairro Jardim Simara. Tenho aquelas recordações que nós fomos, acho que a terceira ou a quarta casa ali naquela região de 88, 87. Então eu lembro das ruas de chão ainda, das brincadeiras e tudo mais. Então fui criado na minha infância, adolescência, até ser enviado depois para o seminário, juventude também, ali no bairro de Santa Rita, né? Simara, mas ali no Santa Rita. Então, e depois a caminhada de estudos também e tudo mais, da igreja, tudo aqui, ali naquela região ali. E acho que a infância, né? O senhor comentava da questão de ser padre, não me passava pela cabeça. Eu lembro que acho que eu tentei ser coroinha ainda. Eu lembro que a primeira reunião... Tentou porque não conseguiu? Não. Eu contei numa outra entrevista que uma vez eu tentei, mas não tinha túnica que me servia. Não, foi até interessante porque eu lembro ainda porque, como eu disse, né, a família toda ali, as primeiras casas, não lembro que construindo a igreja Estava de construindo. Santa Rita. Não, eu lembro de toda a construção, de todo o processo e tudo mais. Eu lembro também de algumas missas no centro comunitário ali, aquele centro comunitário, onde é o UBS, ali hoje ainda. Isso. Então eu lembro de algumas missas ali, eu tenho uma memória, minha mãe sempre me acompanhava. Eu lembro de uma memória minha sentada no genuflexório dos bancos ali, porque se celebrava ali. Quando não tinha igreja, as celebrações eram Certo, ali, verdade. com os padres claretianos. Então eu tenho memória do padre Francisco. O Chico? Isso. Até uma vez eu fui visitá-lo. Ele tá em Taquaquecetuba? Eu fui ter na comunidade dele. Eu era seminarista, eu fui visitar uma vez. Depois eu acabei perdendo o contato dele. E aí eu lembro dessas memórias na igreja. Eu tenho questão de ficar brincando nas construções da igreja, né? Eu lembro que sempre tinha aquelas coisas. Eu tenho até uma marca no joelho aqui, daqueles ferros de construção, que eu machuquei o joelho numa dessa construção. Não. Mas voltando ao coroinha, eu lembro que foi uma reunião só. Foi na igreja, estava construindo, acho que já tinham colocado o telhado dela, aquele telhado, se não me engano, de zinco. Isso. Aí eu lembro que eu fui numa reunião só, o chão era de pedrinhas ainda, os bancos eram todos aqui de cadeiras, as coisas, tudo lá. Aí eu fui uma vez só, que a minha mãe me levou, depois nunca mais. Fui numa primeira reunião só, depois nunca mais voltei. Não gostou? Eu acho que eu não gostei muito, não. E depois fui ser acólito já, com 23 anos lá na Santa Rita. Então, pulei esse processo e depois comecei a ser acólito. Aí, acho que uma das questões da minha vocação estão intimamente ligada à questão de ajudar no presbitério, né? De estar próximo ali à celebração, ao padre, ao sacrifício ali. Então, aquilo aí já foi mexendo comigo nessa questão do ser acólito e me ajudou bastante nesse discernimento. Discernimento vocacional. Discernimento também. É impossível, para quem conhece nós aqui da cidade, mesmo alguns da região, não associar a figura do Padre Rodrigo, não, agora, pelo ministério é óbvio, né? Isso é sacramental. Mas pela encenação da paixão. Porque todo mundo não chamava Jesus. Ninguém falava o seu nome, falava Jesus. As próprias criancinhas chamavam Jesus. Né? Por quê? Porque por muitos anos você participou das encenações da Semana Santa, e principalmente na Sexta-feira da Paixão, e no papel de Jesus. E eu queria dar um testemunho pessoal meu em relação a isso. Eu não sei se alguém vai lembrar, mas nós tínhamos várias encenações antes, muitas cidades faziam isso. E eu lembro, eu vou ter que tomar muito cuidado no que eu vou falar aqui agora, né? Mas eu lembro de uma encenação que você não participou, acho que você não participava ainda, porque eu já sou mais idoso, né?
Porque eu lembro que tinha encenações na Praça da Matriz, etc., participação da prefeitura, não com os cenários depois que se fazia, mas ali tinha, usando os próprios prédios ali da Casa da Cultura, para Palácio de Pilatos, etc. Tal. E aí passou-se várias pessoas que fizeram papel de Maria, papel de Jesus e por aí afora. E depois aí parou de fazer ali, a Paróquia Santa Rita começou a fazer, até houve desmembramento, né? E eu, uma vez, porque eu sou muito crítico em relação das encenações, em relação a como se faz. E numa sexta-feira da Paixão, eu presenciei uma cena que aquilo acabou comigo. Eles estavam fazendo um ensaio da sexta-feira da Paixão, e a personagem, por isso que eu falei que tem que tomar muito cuidado para não falar nomes e nem dar muitos detalhes, e a personagem que fazia Maria Santíssima, terminou a encenação e saiu com uma latinha de Skol na mão, bebendo cerveja. Aquilo me chocou, me horrorizou. Por que eu falo que eu quero dar um testemunho? Porque de todas as pessoas que eu vi, e foram vários, mesmo antes da Paróquia Santa Rita e depois na Paróquia Santa Rita, pelo amor de Deus, não menosprezando ninguém, mas de todas as pessoas que eu vi encenar Jesus, não sei se o Janderson vai me contradizer, mas eu acho que ele também participou muito próximo disso. A pessoa que mais viveu, que encarnou esse personagem de viver espiritualmente e de querer realmente viver aquele momento, assim, passando uma realidade para ele muito fora do comum até dos próprios exercícios espirituais que eu sei que você fazia. Então eu queria que você dissesse isso. Como foi essa fase da sua vida, essa época? Bom, só adiantando um pouquinho a questão, acho que do grupo de jovens que fez uma grande diferença na minha vida. A parte da família da minha mãe, eles são bastante tímidos, né? São mais introvertidos. Então, eu herdei isso. Então, eu sou mais quieto, sou mais introvertido, não falo muito. Então, isso é uma característica minha, que eu lembro na época de seminário, eu sofria muito com isso. Porque eu olhava outras pessoas e queria ser igual às outras pessoas. Eu queria me soltar mais, queria falar mais, queria talvez fazer mais coisas, né? Então eu sofria muito com isso, que eu não queria ser eu queria ser uma outra pessoa. E eu lembro que uma vez, vendo uma das catequeses do Papa Francisco, ele dizia que nós temos que entender que nós temos que respeitar a história do outro e principalmente respeitar a nossa história. Então, a gente chama até daquele momento espiritual, de uma mística. Eu até chorei naquele momento, que marcou muito. E a partir daquele momento eu comecei a respeitar mais o meu jeito, porque eu sou assim, né? Acho que faz parte da família, tudo. Então, não adianta eu querer mudar certas coisas, é claro que a gente melhora, fala mais. Então, isso, a própria questão da vocação e agora do ministério vai ajudando, mas tem certas coisas que são minhas, então eu tenho que me respeitar. E a partir disso, eu comecei a me compreender melhor e me respeitar, né? Nesse olhar para a minha história, de entender que eu sou assim, por mais que às vezes as pessoas não entendam, e eu percebo isso ainda no meu ministério, na comunidade, que às vezes as pessoas exigem muito de mim, tem que falar mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que sorrir mais, mas é o meu jeito. Então, graças a Deus eu Não compreendi. significa que você tá mal com nada. Sim, Só é o seu jeito. É verdade. Às vezes, mas o padre tá triste. Não, mas é o meu jeito. É o meu jeito. Então, e diante dessas questões, eu comecei a me compreender melhor. E era uma das coisas também que na adolescência me atrapalhava um pouco, né? A questão de participar de grupo de jovens, essas coisas. Até que um dia teve um campeonato de futebol lá no bairro lá. Até o Alexandre Melão, né? Melão. Que era engajado lá no grupo de jovens e tudo. E participava, começou a ter esse campeonato e me chamou para participar, mas eu tinha que dar as caras no grupo de jovens. E eu jogava no gol naquela época. Então, e não me gabando, mas eu jogava bem no gol. Não, pegava bem. Jogava bem. Ele não tinha medo, não. Igual ele não tinha medo de se jogar com a cruz, de se jogar de moto. Cair, jogando bola era do mesmo jeito. Era desse jeito. E eu comecei a participar. A partir do convite, eu fui para um grupo de jovens. Aí era o grupo. Aí era o Corrente da Fé. Era da Corrente da Fé. E por
coincidência, mas graça, foi um grupo de jovens que falava sobre pais. Eu tinha perdido meu pai com 10 anos. Então aquilo me tocou bastante. Apesar das lágrimas no momento, né, de sentir a perda do pai, aquilo me fez bem, me fez enxergar e me fez ver de uma outra forma a perda do meu pai. E me fez bem, eu comecei a participar. Aí eu engajei no grupo de jovens da paróquia, fiz o segundo EJC, queria fazer o primeiro, mas comecei no grupo de jovens, se não me engano, foi por aqui, naqueles meses ali. Aí fiz o segundo, depois acho que um ano e pouquinho já me colocaram na coordenação do grupo de jovens, e assim foi a caminhada de grupo de jovens. Até que, né, chegou o padre Neuci e a questão das encenações. Os 2 primeiros anos foi um grupo de teatro aqui da cidade que fez, mas nós fazíamos Figuração, né? a figuração e fazíamos também na Quinta-feira Santa. As encenações menores que tinha na aqui, celebração, na né? missa, né? Da Semana Santa. Na quinta-feira após na quinta-feira nós fazíamos o beijo ali o Judas, naquele momento da traição do horto ali. Aí eu lembro que o primeiro ano, se eu não me engano, foi o Alexandre, né? O Alexandre Melão. Aí no segundo me colocaram para ser o Jesus da encenação. Aí eu fiz. Aí eu me lembro sempre de uma entrevista que eu dei para EPTV, que tá sempre no YouTube, de vez em quando eu dou uma olhadinha. E lá eu falava para repórter. É só um pouquinho aquilo que eu tentava viver naquele momento, era só um pouquinho daquilo que Jesus viveu. Mas eu queria mostrar, mesmo com tudo aquilo, queria mostrar o que ele passou. E olhando, né, eu lembro que eu recebia, claro, que muitos elogios, mas sempre tinha algumas críticas. Principalmente uma que me marcou muito foi de um seminarista que nós fomos fazer uma dessas... Depois a gente fazia encenações pelas paróquias, nos convidavam, tudo. E eu lembro que eu fiz e eu me emocionava bastante, né? Então eu lembro que fez até uma crítica. Mas como é que Jesus não chorou desse jeito, não sei o quê? E eu tentava mostrar essa questão da humanidade, porque é impossível, né? Diante de tudo aquilo, né? Não sentir aquela dor e não vir as lágrimas, ou diante até da própria mãe dele, ou de tudo aquilo, até no Horto das Oliveiras, fala, né? Na questão do suor e das lágrimas de sangue, né? Então eu sempre colocava. E também eu sou bastante emotivo ainda, né? São pequenos detalhes que me marcam muito. Tem celebrações que me marcam tanto que eu vou às lágrimas. Tem às vezes, essa última da minha ordenação, que acaba passando uma história, né? Na cabeça. E é uma história, claro, que com as alegrias do ministério, com aquilo que nós, padres, conseguimos viver, mas também as dores, porque isso não desliga de nós. A nossa humanidade está ali no nosso ministério, e a nossa humanidade tem as suas fraquezas, as suas dores, então não tem como desligar tudo. Nós somos humanos, mas diante desse ministério, aquilo que Cristo nos concede, a gente procura viver. E então eu sou muito, muito emotivo, né, nessas questões. E depois, aí eu lembro que teve esse comentário mesmo na época das encenações, né, que para valorizar os jovens, para valorizar o grupo de jovens, e a gente fazia certinho, né, buscava fazer ao máximo as coisas ali. Aí também, se eu não me engano, acho que depois o grupo de teatro acabou se desfazendo, alguma coisa, deram um tempo lá, aí nós assumimos as encenações nas sextas-feiras. Então, terceiro ano para frente, nós assumimos, eu fiz 7 anos seguidos a encenação. Foram 7 anos. 7 anos. E eu quero só testemunhar desse negócio do Rodrigo se entregar. Desde quando começou as encenações, eu já estava na comunidade, a gente sempre ficava mais no suporte fora, né? Montando cenário, carregando coisa para cá, carregando coisa para lá. E eu lembro uma vez que me marcou muito, foi numa procissão do Encontro, onde o Rodrigo, interpretando Jesus, encontrava sua mãe dentro da igreja. E no encerramento da procissão da encenação, nós fomos na sala de catequese que tinha lá ao fundo da Igreja Santa Rita. E o Rodrigo extremamente emocionado. Eu lembro que você chorava assim, deitado ao chão, muito, 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 muito. E assim, ao ponto
da gente sentar do lado, eu lembro que você chorava e eu fiquei ali do lado esperando, porque eu falei, uma hora vai parar de chorar, porque senão vai esgotar aqui. Então, de fato, eu concordo com o que o irmão Francisco disse, e acompanhando, né, nas encenações, e aqui nós não estamos falando de mérito artístico, Não é isso. mas é desta entrega, né, de se lançar de fato. O Melão e o Júlio, durante muito tempo, fizeram soldados que açoitavam Jesus, e eles mesmos falavam que quando eles começavam a cansar, você falava assim, vai gente, tem que parecer real. Então isso era muito bacana, né? E voltando, né, a gente falou do grupo de jovens que você começou lá no Corrente da Fé, mas quando começam as encenações, eu acho que a gente já está mudando lá para o grupo missionário, é isso? Ou ainda não? Não, o grupo missionário veio depois. Vem depois. E como que foi esse migrar? Nós estávamos na comunidade e eu lembro que eu falava muito pro Janderson, acho que eu falei uma vez lá atrás, assim, isso é um carisma próprio do Rodrigo. Porque até ali ninguém imaginava que você seria padre. Nenhum de nós. Imaginava, Jandim? Até ali, eu acho que até quando você falou que é pro seminário, nós não imaginávamos que você ia ser padre, né? Mas assim, e eu falava muito, assim, isso daí é muito do carisma do Rodrigo. Como que foi essa transição, esse sair, então, do grupo de jovens ali Corrente da Fé, que era uma realidade mais de grupo de jovens paroquial, uma vez, e pensar numa ação missionária, num grupo missionário, né, que aí era o grupo missionário São João Paulo II e o grupo teatral Joana d'Arc. Como que foi essa mudança? Eu sei que você não foi sozinho, mas você foi um dos que começou. O que foi assim? O que surgiu? Uma das questões que eu sempre falo é o conhecimento. Eu lembro que depois das encenações, até o Marlon estava aqui agora há pouco, aí nós começamos a participar do setor juventude, a gente participava de reuniões, aí eu comecei a participar do COMID da Arquidiocese, fiz encontros da juventude missionária em São Paulo, então isso começou a abrir os horizontes. Claro que a vida de comunidade da paróquia, ela tem as alegrias, os seus conhecimentos, mas quando você começa a dar novos passos, começa a ir ao encontro de novas fontes, né, começa a se abrir mais, porque senão você acaba preso ali na vida da comunidade, né, no dia a dia, então você acaba ficando preso. Então, a partir desse horizonte, e nós percebemos, né, nós tínhamos um carisma das encenações, né, do pessoal com o Janderson no Ministério de Música. Então aí nós começamos a ajudar outras paróquias, retiros, encontros de jovens a levar a questão da música e a questão da encenação. Então, a princípio nós queríamos fazer algo mais missionário, mas aí a gente acaba se deparando com os nossos dons, né? Com aquilo que a gente quer. Eu lembro de uma vez que a gente foi grupo missionário, vamos fazer uma ação, vamos levar umas cestas básicas, mas a gente chegou na casa, ninguém falou nada, ninguém sabia que falava nada, ficou aquele clima esquisito. Pega a cesta básica e vamos embora. E pronto. Então a gente percebeu que o carisma não, era de fazer as encenações, evangelizar Desde que a cesta básica ficou de Vicentino, com a Divina Misericórdia. Então a gente percebeu isso, aí começamos a fazer todo esse processo e de levar, né, de fazer as encenações, em tantos eventos. Até lembro, né, uma das nossas primeiras fora da Arquidiocese, aquela caminhada da fraternidade. Da fraternidade, que nós fizemos, que nós fizemos lá na arena, lá na arena. Que o Maurício cai, né, no fogo. Com certeza. E claro que um dos grandes incentivadores que sempre nos ajudaram foi o irmão Francisco e o diácono Francisco na nossa caminhada, nos ajudando. Eu lembro uma carta também que nós tínhamos de apresentação que a gente mandava para as paróquias, que o diácono escreveu para nós. Então, a partir disso, foi abrindo esse horizonte e chegou um momento que nós vamos criar, né? Numa reunião, claro, com as desavenças, com isso, com aquilo, mas é igreja, isso é igreja, e realizamos tantas e tantas obras. Aí depois fui para o seminário, né, em 2013, aí depois acho que o pessoal continuou um pouco, mas depois
foi casando, cada um Mas seguindo foi- seu rumo. foi nascendo aí, filho. Deus queria para aquele tempo, Sim, aquilo ali era a vontade de para Deus. aquele e pronto, momento, é pro cumpriu aquele tempo dele, momento. com certeza. Agora, o senhor disse uma coisa interessante, porque eu me lembrei de uma coisa agora aqui, do Arnaldo. Quando foi para criar a paróquia Santa Rita, eu lembro porque ela foi desmembrada da Bom Jesus. Quer dizer, foi desmembrada de uma única paróquia, não foi pedaços de outras paróquias. E aí eu fazia parte eu era presidente da auxiliadora. Quer dizer, eu fazia parte da Bom Jesus. Mas, quer dizer, a auxiliadora estava ali, vai para lá, vem para cá. Mas, claro que iria para lá, porque eu até andei com o padre Gil de carro para fazer o contorno geográfico da paróquia. O padre Gil era vigário na Bom Jesus, que não era santuário ainda. E depois levamos para o Padre Eloy. Aí foi feita uma reunião lá, e aí decidiram que iria conversar com o Dom Arnaldo, porque havia sido feita uma reunião entre várias lideranças, São Francisco, São Cristóvão, Santa Otávio, Santa Rita e tal, e houve assim não é confusão, mas houve, como você falou, né, a igreja, né? Houve aquele desencontro de ideias no sentido de como construir isso, como fazer casa paroquial, como não fazer, o que vai fazer primeiro, o que não sei o quê. Tem que terminar a igreja, que não está terminada ainda. Então, não chegava num acordo, né? E aí alguém chega para Dom Arnaldo e diz a pérola: olha, Dom Arnaldo, eu acho que ainda não é hora de criar a paróquia Santa Rita, né? E Dom Arnaldo, quem conheceu e conviveu com ele, diz: mas por quê? Né? Não, o povo lá não se entende, tá uma confusão, então pode criar a paróquia. Por isso Já que tá precisa. pronto. A paróquia já tá lá, só Tem que pode. aprender a conviver com os problemas, com os desencontros, encontros. Isso é ser igreja. Ao longo da história dela sempre foi assim e vai ser assim sempre, perseguida, incompreendida. Isso acho que faz parte. Mas aí uma outra coisa, aí passa quando se tomou a decisão, né, eu imagino lá, de ir para o seminário, como foi dar essa notícia para sua mãe? Uma vez que acho que você era o único filho em casa solteiro, ou tinha mais alguém? Sim. Entendeu? Então, na verdade, como foi dar essa notícia e como ela recebeu essa notícia? Assim, eu sempre ouvia brincadeiras, principalmente no trabalho. Que você tem uma caminhada de igreja, né? Você fala de igreja, você aparece com camisa de igreja. Então A gente só tem isso. né? Então o pessoal, mas tem que ser padre, tem que ser padre. Aí eu sempre falava aquela velha frase: dessa água eu não bebo. Eu tinha meus planos, talvez, de ser padre. Eu lembro que eu fiz vestibular para história 2 vezes, ali em Franca. E não passei porque não era burro, não. Por causa de meio ponto, eu não passei pro vestibular de história, porque eu queria ser professor de história. E a questão depois, né, de namoro, de se apaixonar, todas essas questões, então o fluxo seguiu. Mas aí chegou um determinado momento que o padre Vinícius disse que ia fazer os encontros vocacionais. E aquilo mexeu comigo, de certa forma. E, né, ontem nós estávamos na São Sebastião. No 9º dia da novena de São Sebastião, estava eu e o padre Vinícius lá, ainda se preparando para fazer os encontros vocacionais. Sentado quase lá no último banco, acho que o padre Adriano, que era vigário de Brodowski, que estava presidindo. Aí eu sentei e perguntei pro Vinícius, né? Na época, Vinícius. Como que estavam os encontros? Aí ele disse, o que ia fazer mesmo. Era do final era começo de 2012. Vamos fazer mesmo. Aí eu disse para ele, eu tava até pensando, mas eu acho que eu não dou conta, né? Tem que fazer 2 faculdades, não sei o quê, e etc. Aí ele me disse uma frase que a gente sempre ouve, mas nós temos que ouvir no momento certo, como acho que na nossa história, né? Seja uma palavra, seja alguém pregando, a gente ouve tantas e tantas vezes. Acho que até é bonito, e eu sempre falo isso na comunidade, né? O bonito da igreja é essa insistência. Mas mais uma vez a gente vai ter que ouvir esse evangelho. É a insistência da repetição, porque Deus nunca se cansa de nos falar, porque um momento certo, aquele minuto certo, no momento certo da nossa história, da nossa vida, vai fazer a diferença. E eu ouvi aquela velha frase, que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Naquela mesma noite, eu já mandei um e-mail pro padre Neuci, naquela época nem era
Não tinha nem Não tinha zap, não tinha nada. E-mail. Ele falou um negócio de zap, nós conhecemos o WhatsApp, eu conheci, né, com a minha turma quando a gente foi fazer missão lá em Manaus, 2013. Nós Olha fomos a só. primeira turma, depois a gente fala dessa parte. E eu mandei e-mail pro Padre Elci, aí ele falou, ó, faz porque... Aí eu disse, tava uma certa idade já. Aí ele falou, não, faz, que você vai ter experiência, vai refletir e rezar sobre isso. Por quê? Se você não faz, depois chega um determinado momento da sua idade, Você vai querer aí fazer? você sente aquela coisa, você vai olhar para trás e talvez pela idade, pela diocese, né, porque tem algumas que tem uma certa Barreira, regras, né? né, para essa questão da idade. Naquela época já se tinha, que era com 25, eu já tinha 26, então foi uma quebra da questão, porque Dom Joviano era um pouco mais rígido nessas questões, né, da vocação adulta. Então lá era até 25, mas eu tinha 26, mas aí olharam, né, para o meu histórico de igreja, da minha participação da comunidade, e deram. Então, aí eu fiz os encontros vocacionais em 2012, né, disse para minha mãe que queria fazer o discernimento, tudo, e depois chegou no final e eu fui aprovado para entrar. Aí minha mãe acho que acolheu bem, graças a Deus, porque ela é muito de igreja, participa muito. Eu sempre ouvi as histórias, né, dos meus avós paternos, muito de igreja também. E o meu avô paterno queria que um dos filhos dele, né, Fosse padre. Aí eu tenho meu tio Carlos, que hoje é vivo ainda, sempre, nossa, meu pai sempre falava e acabou acertando em você, tá vendo? Então, e foi tranquilo. Aí eu fiz os encontros vocacionais. Aí aquela questão também, né, eu lembro nos encontros vocacionais, até no momento que o Padre Pitico estava nos orientando, eu sempre me perguntava, por que agora, com essa idade? Eu olhava aqueles menininhos de 15, 16 anos ali do lado, mas por que agora? Aí mais uma reflexão e mais um aprendizado, que o tempo de Deus é diferente, né, na nossa história. Então, aí eu olhava para trás e vi, né? Agora eu entendi por que eu não passei no vestibular de História. Agora eu entendi que talvez eu chorava por causa daquelas questões de sentimentos e tudo. Aí a gente acaba entendendo, né? O senhor me fez lembrar uma coisa que acompanha uma outra vocação, que não é a vossa de ninguém da sua turma. Em determinado momento que a coisa encravou, sabe aquele entrave assim? E a pessoa fica, às vezes, meio decepcionada, alguma coisa nesse sentido. E aí, como consolo, eu lembro que eu falei uma frase para a pessoa. Eu falei, olha, se for da vontade de Deus que você não seja sacerdote, ninguém te faz. Não tem bispo, não tem papa, não tem padre que vai te fazer sacerdote. Agora, se for da vontade de Deus que você seja, não tem padre, não tem bispo, não tem papa, que impeça. Eu disse essa frase para essa pessoa. Porque realmente era para ser barrado, tal. E a pessoa, ela aderiu a isso. Nossa, se eu não for, por nada da vontade de Deus. Então eu vou aceitar. E ela acabou depois indo. E realmente conseguiu ser ordenada. Então, quer dizer, é isso. Porque, por exemplo, o senhor está dizendo que você já quebrou uma barreira ali da idade, que era uma coisa que não era para ser quebrado, mas foi quebrado. Por quê? Porque era para ser. Porque era essa, para o senhor, a vontade de Deus. Que fosse sacerdote dele, né? Ordenado. Não, mas é interessante, só para complementar, que às vezes nem nós conseguimos quebrar esse chamado de Deus, né? Porque às vezes, Por mais que com a você nossa fuja, humanidade, né? por causa das fragilidades nossas, a gente às escorregar vezes, pra- mas a gente sempre sente que esse é o caminho, realmente. Nem nós, às vezes, nós conseguimos quebrar esse chamado de Deus na nossa vida, porque volta e meia a gente sente que é muito mais forte mesmo. Antes da gente entrar pós-ordenação, que aí vai ter bastante assunto para discorrer, porque o padre Rodrigo, ele é padre há 3 anos, e há 3 anos ele está em missão pela Ação Missionária Ribeirão Preto, Manaus.
Ele é pároco lá da... Tá tudo anotado aqui, porque eu não ia lembrar de cabeça. Pároco lá na Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, lá em Manaus. A Betânia. Longe pra Dedéu. Então, antes da gente entrar nessa questão, eu queria Onde é explorar... você que tá? Eles lá não estão longe. Não, mas nós estamos. Às vezes que tem gente até lá que tá assistindo. Com certeza. Né? Fala, tá nada, tá longe nada, é aqui do lado da paróquia. Mas eu queria explorar um pouquinho mais a época da encenação, porque como eu trabalhava por trás, né, na infraestrutura, a gente sofria muito, porque cada ano vocês inventavam moda diferente. Nossa. Inventava moda diferente para enterrar. Para quem não sabe, o Padre Rodrigo ele foi enterrado vivo. No cemitério. No cemitério. E Então, numa cova comum. numa cova comum. Então, não foi tipo assim, foi culpa do preparado algo cinematográfico. Não. Para quem conhece Batatais, as encenações aconteciam lá no Sambódromo, acontecem até hoje, né? Lá no Sambódromo. Aí eu Mas não me lembro. Nesta época acontecia móvel, não é? Essa do cemitério. Quando começou no cemitério, acontecia móvel. Eram cenas, começava lá no Sambódromo, Depois, a aí crucificação vinha na frente de Santa Rita, depois ia descendo. E lembrando também a crucificação. A gente estava falando de interpretação de Jesus. O Padre Rodrigo era o único, até hoje, que interpretou Jesus, que saía do Sambódromo com a cruz no ombro e vinha arrastando a cruz até o ponto da crucificação. Sem rodinha, né? Não, sem rodinha, é pesada a cruz. É longe. Teve vezes de ser a crucificação lá no Sambódromo, e aí, como que chama aquela maca que vinha? A padiola, ele vinha em cima da padiola, sendo carregado, aquela padiola. entencado, morto lá em cima. Gente, eu tô falando, é longe o lugar. Não é assim, 100, 200 metros. Eu tô falando, deve estar o quê? Uns 2 quilômetros? 2, 3 quilômetros. Uns 2, 3 quilômetros. E aí, todo ano... esse ano nós vamos montar uma gruta, vamos enterrá-lo aqui. Esse ano nós vamos montar um negócio, vamos colocá-lo aqui. esse ano nós vamos colocar dentro da capela do cemitério. Até que teve um ano que surgiu a ideia, eu quero que você fale de quem foi essa ideia. Eu quero vai ser enterrado numa cova. E vai fechar a cova. Eu lembro muito bem da cena, porque do cemitério. o povo que estava, nós que estávamos ali, sabíamos o que ia acontecer, mas eu me lembro, vou falar da minha reação. Eu falei, não é possível que vai fechar mesmo. E o povo que estava em volta não se conformava. E o pior, aí o povo não se conformava e não queria ir embora, porque queria ver se ia sair lá de dentro ou não. E eu lembro que a gente começou, gente, precisa fechar o cemitério para tirar, porque senão tava... Você estava, eu acho que você ficou em torno de 20 minutos ali embaixo da terra, dentro da cova, enterrado. É carneira, né? Esse tipo de carneira. E eu lembro também, e depois isso era um fato do sepultamento, e depois o outro problema era a ressurreição, porque também cada ano era uma coisa diferente. Em um lugar diferente. Eu lembro até que teve um ano, também não lembro de que foi a brilhante ideia, ele tem que vir caminhando sobre as águas. Aí eu falei, gente, lembra, é encenação, não dá para ele caminhar sobre as águas. Mas ainda assim a gente... A ideia dele, né? Do irmão Francisco. E ainda assim a gente fez. Então eram umas coisas assim impressionantes que com o que nós tínhamos a gente conseguia fazer, né? Mas queria que o senhor dissesse dessa experiência, de quem vinha essas ideias e do caminhar sobre as águas. Eu lembro quando a gente estava montando, falando, não ia dar certo. De madrugada, o senhor lembra que a gente veio buscar? Eu e o senhor ficou lá na onde que é a cachoeira e entrando dentro daquela água a gente fez uma ponte com cavaletes de madeira e sacos de areia para segurar na flor da água. Assim, e cobrimos ela com TNT preto. Então não dava para ver. E eu me lembro que foi fantástico aquilo, porque quando Jesus ressuscita, do outro lado, é uma represinha que tem lá, e a gente colocou a ponte bem na queda d'água, né, para a espuma ajudar a tampar, e ressuscitava bem no começo da madrugada, então ainda estava meio escuro. Você ressuscitou do outro lado, e veio se aproximando da água. Todo mundo achou que ia dar a volta, que é o normal. Até porque naquele coisa passou aquela passagem que muitos santos ressuscitaram, e aí os soldados que estavam no coisa saiu correndo e eles deram a volta. Aí quando você ressuscitou, todo mundo ficou pensando, você foi caminhando rumo às águas, e eu me lembro na hora que você levanta a túnica e põe o pé dentro d'água e vem caminhando. O alvoroço, olha, eu tô falando, tô arrepiando. Nós que estávamos lá sabíamos o que era.
mas o povo não é possível. Não é possível. Então eu queria que você falasse dessas coisas absurdas, daqui via qual o sentimento que você tinha e do sentimento de ter sido enterrado dentro de um cemitério, dentro de uma cova de verdade. Nós tínhamos muita criatividade. A gente tinha muita criatividade mesmo. Era claro que era tudo na simplicidade ali, né? Às vezes errava aquilo, e peruca voava, e tantas outras coisas. Mas era tudo com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. Então, e cada ano a gente buscava renovar. A gente trabalhava sempre o tema da campanha da fraternidade. Eu lembro que aquele DVD que a gente fez, tá até esses dias, esse ano, eu assisti tudo de novo, que nós gravamos, fez todo aquele processo de gravar, de ter os DVDs, tudo, tá no YouTube, que foi a questão da Tá no guerra, YouTube? Tá. Bacana, gente. Depois coloca na descrição do vídeo aí o canal, se vocês quiserem ver o Padre Rodrigo. Da Santa Rita de Cássia, acho que tem. Legal. Eu agora só não me lembro o ano que foi. Vai estar tudo na descrição. Vai estar tudo na descrição deste vídeo, os links aí dos vídeos. Da entrevista. Vamos ver como era bonito, cabelo preto. Magrinho. Você sabe que há 2 semanas atrás a gente estava lá no Marlon e o Marlon foi passando a sua. Você perceba como Jesus vai engordando o dia, né? É verdade. Depois do ano. Então era muita criatividade, muita dedicação, muito compromisso com aquilo que nós fazíamos. Com muitas imitações, mas com toda essa dedicação. Aí a cruz, realmente, eu fazia questão de carregar ela, de tentar demonstrar ao máximo. Eu lembro que tem aquela venda, que chegava na época da Semana Santa, eu caía de moto, e realmente durante esses 7 anos, por 3 vezes eu caí. Isso não era lenda, era fato. Você caía, é fato. Não, mas venda porque era castigo que me davam, né? Então, que até minha mãe brincou, você fica brincando com essas coisas, ele fica querendo te castigar. Porque eu caí 3 vezes, as 3 foram durante o período da quaresma, e 2 na quinta-feira. Um dia antes. Eu tenho até aqui, ó. Essa cicatriz aqui. Teve uma que machucou bem, né? Eu lembro que. Eu lembro que uma delas na sexta-feira eu tava com o tornozelo trincado. Eu fiz no outro dia que eu fui tirar um raio-x e vi que tava com o tornozelo trincado. Tudo inchado, tudo machucado, tudo estrupiado. Não era nem que eu acho que não perderam as fotos. Não tem hoje. Não precisou nem fazer maquiagem, Anderson. Quem tiver foto, talvez seja o Marlon. O Marlon tem muita foto. Acidente. Perdeu também. Ele me comentou que perdeu. Acidente, né? Então, hoje não tem mais negócio de nuvens, é bem mais fácil. Porque antigamente ficava tudo naqueles HDzão. Vai perdendo tudo. E aí eu caí essas 3 vezes e realmente teve uma... Mas na hora você não sentia nada. O sangue tava quente, então não tinha dor, não tinha nada. Ia embora. Mas depois que baixava o sangue, né? Como aquela vez você comentou que no final de uma das... Né, que eu carregava a cruz lá da auxiliadora nas costas e chegava na igreja, fazia encenação. Aí o sangue esfriava e você sentia todas essas questões, E cada ano, eu lembro que também essa questão do caixão foi dos pedidos, né? Que se colocava os pedidos. Foi até esse detalhe. É o que tá na entrevista no YouTube, tá? Até que mostra. Estava no sambódromo. Isso, até que alguém colocou um maço de cigarro. Colocou um maço de cigarro dentro do caixão. Parar de fumar, que era para colocar aquilo que queria se livrar, queria que fosse enterrado. Isso. Então, aí, como teria essa questão do caixão, aí eu falei, não, já me põe dentro do caixão também, já me leva. Aí fui, se eu não me engano, o tiro de guerra, os soldados, tudo levando nas costas, foi embora. Eu não sei se o senhor lembra, agora eu não vou lembrar se... Quem já fazia o papel de Jesus? Foi a crucificação em frente à igreja Santa Rita. E ali aconteceu um acidente, a minha. Com álcool? Não era ainda o Rodrigo. Eu fiz Era o Plenitude. Isso. Eu lembro que eu fiz eu tive a feliz ideia de fazer as tochas. E tinha uma matraca, mulheres lá de preto e tal. E colocamos álcool, a loucura. Álcool. Eu lembro. E aí, quando tirou Jesus da cruz, levou para dentro, né? Que aí, na verdade, levou Jesus para dentro, e levou Jesus, mas ia sair com a imagem do Cristo morto para a procissão do enterro.
E aí, quando um dos que estavam com a tocha, acho que ele deixou tombar, e aquilo, o fogo desceu, e aí foi pegando em todo mundo ali. Aí E desistiu. a igreja estava fechada e o povo lá fora esperando a procissão sair. E começou aquela O irmão gritaiada Francisco na quase igreja. destrói a paróquia, pondo fogo, Não, incendiário. é sério mesmo, eu olhava Nossa, pro você chão. queimou, né? Tava pegando, eu queimei a Queimou, parte eu traseira. lembro. Só que a calça era, não sei que material que era, ela grudou na pele. Só que eu falei, como você falou do tornozelo, por isso que eu lembrei disso. Eu falei, eu não vou deixar de acompanhar essa procissão no enterro aqui. E aí teve alguns que foram pro hospital por causa de queimaduras. Eu lembro desses acidentes que tem. Agora, a da ressurreição que queimou, foi contigo. Aí já entrou um outro arteiro cheio de 10 brilhantes, que era o Ricardo. Sim, Ricardo que, Cunha. Que deu uma queimadinha, mas a túnica, o negócio... É porque queimou colocou o negócio de fogo assim tudo. do Eu lado. acho que era uma empilhadeira. Uma que empilhadeira. levava assim... O e finado ao Sebastião, ao redor do ar. Ao redor do Fogo. aquele monte de... Não, era só gênio. O Ricardo quase matou uma vez. Aí o Janderson foi fazer o papel de Jesus. Aí criaram uma gruta, ele enfiou tanta fumaça lá dentro que teve que sair com o Janderson correndo pra UPA, intoxicado. É igual falou, criatividade era muita, juízo que era pouco. Com certeza. Mas falando do enterrar, eu quero saber Sim. assim, do sentimento. Então aí me levaram, aí eu teve uma cena bonita, né? Porque eu tava deitado lá, né, desconfortável, né? Não colocaram uma espuminha lá. Dentro do E caixão. eu, cabeça erguida, vendo só a lua. Impressionante que a lua foi bem na janelinha do... No caixão. E nós fomos escolhendo, foi você que foi que nós fomos escolher o caixão lá na funerária? Eu tenho as fotos ainda. Ah, é? Nós dois na funerária. Escolhendo o caixão. Que beleza. O bom que eu escolhi o próprio caixão, então. E vim na janelinha e tudo, aí chegou na hora, né? Surgiu, não vai enterrar. Não, foi, pode colocar, não tem problema não. Mas assim, por um segundo, eu não bati a mão, não quis sair de lá de dentro. Porque assim, você tem ar lá dentro, mas a situação Vai dando um desespero. é que se eu não, por um segundo, se eu não tivesse controlado, eu tinha gritado, porque me veio de bater a mão e sair, porque fecharam tudo, né? Como Fechou? o caixão estava fechado, com a janelinha, o vidro O não vidro. tinha, estava sem o vidro, quando eu conseguia respirar, me colocaram lá e colocaram as três Placa de concreto. as três As placas de concreto. E teve um momento lá que não, aí eu controlei, respirei, porque tinha ar, tudo, respirei, aí eu só escutava, vambora, gente, vambora, né, já enterrou, não precisa ficar mais aqui não, Olha, vambora. gente, é loucura, né? Mas só falando, sem brincadeira, meu coração dispara, porque eu tenho uma angústia. Nossa. Hoje, não faríamos isso. Porque na ocasião, a gente não tinha ideia do perigo. Acho que eles Eu não lembro de deixariam. escorpião. O que tinha de escorpião no cemitério era coisa de doido, que a gente saía, porque a gente pernoitava, terminava de sábado para domingo, por exemplo, a gente pernoitava para aquilo lá Sim. e ficava quinta e sexta para arrumar. E às vezes quando a gente saía, chegava em casa, que você olhava na barra da calça, tava cheio de coisinha, os ferrãozinhos de escorpião, que tinha muito, né? Então era uma loucura realmente, Não, mas... eu falo que lembra nós- aquele telhado, daquela capelinha também. É, O hoje está telhado reformado, que- né? Hoje está eu- reformado. Mas Saía andando lá Em de cima da árvore. em cima da árvore, tinha que descer na coisa da capelinha e caminhando até na ponta. eu falo que nós vamos ficar muitos anos no purgatório só pagando pelo trabalho que nós dá para os anjos da guarda nosso. Realmente, Porque, deu trabalho. nossa, Foram muitas e muitas aventuras, mas era tudo muito divertido. Cansativo, Muito. né? Que a gente ficava sexta-feira toda, que não tinha como Ensaiar, ensaiar tudo. antes. Não não tinha cenário, né? A gente gravava, que era tudo dublado, Dublado. né? Então a gente procurava dublar porque não tinha condição de microfones, essas questões. Então isso acho que facilitava um pouco do processo também, mas os ensaios eram todos na sexta-feira. Então Lembrando ficava naquele sambódromo das 8 da manhã até... nós começávamos na segunda-feira, né, irmão? Segunda-feira. Porque Era barranco? lá era tudo barranco. Era terra, não tinha. Né? Então a gente tinha que fazer. E lembrando que nós fazíamos tudo isso, só que nunca deixávamos de participar das celebrações. Lembro que toda sexta-feira, depois, na hora que terminava a celebração da adoração da cruz, Ia pra lá. o Padre Nilce falava, gente, deixa o pessoal do teatro passar na frente, porque eles têm que voltar lá pro São Bódromo. Mas é muito bacana, é muito legal lembrar Tem a de questão tudo isso. da chuva, lembra que dava uns pés d'água antes, ficava que medo, mas teve um ano que choveu tanto, Foi. aí deu o horário, parou Parou. e apareceu aquela lua imensa, bonita. Eram umas coisas, eu lembro que a gente colocou um caminhão não, desculpa.
um trator Pra derrubar as em cima do barranco. Só que quando a gente montou, que era tema da campanha da fraternidade, falava sobre desmatamento, né? E a gente montou uma oca indígena, né? Ou era para ser, né? E colocamos, só que nós nunca fizemos oca. Então a gente pôs um pilar de madeira grosso no centro e fez as abas. E aí o irmão da comunidade tinha que vir com um trator, lá era derrubar, barro, bater. e derrubar. Então era uma plataforma, né? Que era onde montava os camarins do Sambódromo, e tinha chovido muito. E eu lembro que ele veio com o trator, na hora que bateu, a oca não caiu, e o trator começou a derrapar. Ele vai despencar assim. Outra vez eu tive que entrar com uma pampa, dando cavalinho de pau. Era muita loucura, era muita loucura. Muitas histórias boas. Mas aí, quer dizer, depois de tudo isso, a gente ficaria falando disso aqui, cada ano eu daria um programa, como diz o outro, Com porque certeza. as ideias eram muitas. Mas aí o padre Rodrigo passa, então, pelo seminário. Qual a maior dificuldade no seminário? Olha, para mim, o primeiro ano foi muito difícil propedêutico, porque com a minha idade, né, eu já tinha as minhas coisas, tinha minha moto, tinha o meu trabalho, tinha a minha liberdade. Então você chegar num seminário, Tudo isso, e você mais velho, ali no meio molecadinha. deles ali, e você chegar e se deparar que tem que pedir autorização para ir para o seminário, para ir no mercado. Então, toda aquela questão de horário, essas coisas. Então, isso foi difícil para mim. Tanto é que no final, quase ali no final de 2013, eu quase desisti. Aí eu procurei conversar com os amigos, conversar com alguns padres, e mais, né, um grande ensinamento, que a gente não pode tomar decisões de cabeça quente. Então, naquele momento, era um monte de conturbações e tantas outras coisas, então você ficava com aquele sentimento. Então, aí eu respirei, pensei, passei essa diretor espiritual também, com essa crise existencial e tantas coisas, então, aí foi embora. Aí depois eu fui em 2014 pro Imaculada, né, Maria Imaculada em Brodowski. Aí vem a questão da faculdade. Então, foi um ano difícil para mim, muitos anos sem estudar, algumas matérias difíceis. Eu lembro que eu fiquei com algumas notas baixas. Depois de lógica, eu fiquei para a segunda. Segunda chamada? Que não passei na primeira, né? Então você tem que fazer uma prova, uma N3 que falavam, né? A nota 3, que é a N3 que eu lembro. Mas aí consegui, passei o primeiro ano. Aí depois do segundo ano de filosofia, as coisas começam a se encaixar, são matérias mais gostosas, então as coisas começam a se encaixar. E foi. E depois disso, desse primeiro ano difícil, o restante foi. Acho que uma das questões acho que em tudo na vida, né? Hoje também na paróquia, é as relações humanas. Acho que isso é muito difícil, né? Porque são pessoas diferentes, cada um tem o seu jeito, cada um talvez exige de você uma coisa que você não pode dar, às vezes você exige da pessoa. Que ela não pode dar. Então, aquela minha questão também de ser introvertido, de ser mais na minha, então muitos não aceitavam, percebiam isso como um grande defeito. Então, quantas vezes, né? Porque lá nós temos os escrutínios, né? Então, quantas vezes saía essa questão de, muito fechado, muito quieto, não fala muito, não sei o quê. Então, mas são essas questões de relações também. O restante a gente conseguia, né? Nota, prova, as pastorais, isso aí a gente conseguia sempre levar, mas as relações humanas que são mais complicadas numa vida, né? Se você se relacionar, estar no mesmo ambiente com pessoas. Então é uma das questões, para mim, foram mais difíceis. Mas, graças a Deus, foram anos muito bons, de muito aprendizado, nesses anos todos de seminário, então a gente aprende. Tanto é que depois que a gente sai, a gente fica perdido, né? Meu ano pastoral foi bem perdido, porque você se depara com uma liberdade Uma coisa interessante que se pergunta ainda, né? Quer dizer, você sai do seminário, mas você não foi ordenado ainda. Então você não tem paróquia, você não tem provisão, não tem nada. E o pessoal, leigo você não é totalmente, você não é leigo, mas também você não é ministro ordenado, tá ali no meio termo, né? Realmente é uma época difícil de readaptação ao mundo exterior, na verdade. Mas aí, eu sei que durante o seminário hoje, o irmão Marco falou sobre essa ação missionária
Manaus Ribeirão Preto, né, que já há muitos e muitos anos a nossa igreja tem essa igreja irmã no norte do Brasil, que é a Arquidiocese de Manaus. Mas, então, como seminarista, também se viajou. Hoje se viaja para visitar e conhecer a missão. Mas onde surgiu esse interesse? Porque o seu caso foi um caso, acho que foi, não sei se posso estar eu errado, mas talvez acho que tenha sido o primeiro de ir direto. Ou assim, essa de se oferecer, porque às vezes tem hora que fica tendo dificuldade de falar quem que vai, porque realmente é muito longe de deixar a família e não conhecer ninguém e se lançar. De onde saiu esse desejo, essa vontade? Aí a gente tem que voltar lá para 2013, né, quando a nossa turma do Propedêutico foi a primeira Foi a primeira. a irmos à missão, A missão. como seminaristas do Propedêutico. O Padre Márcio era então o reitor. A turma antes, que é do Padre Luiz Felipe, Padre Rafael Ribeiro, eles tentaram ir, Ainda não consegui. mas não conseguiram ir. Depois, então, acho que teve um ano que, antes de nós entrarmos, não teve um seminarista só, que foi aprovado, então Dom Joviano já pediu para ir direto para Imaculada, que era um só seminarista, então ele pulou o processo propedêutico e foi direto pro... Já não. Isso. E depois, nossa turma em 2013, nós nos movimentamos e fizemos e fomos, em agosto de 2013. E ali, é claro que tem toda a questão da experiência do grupo missionário, né, de participar da juventude missionária, de participar do próprio comídio da arquidiocese. Já tinha isso tudo. desperto, né? Sim, dentro já de si. tinha. Então, a missão, apesar que o nosso primeiro... a nossa primeira turma, nós ficamos mais... que é propedêutico, né? Então a gente ficou mais... claro, visitando algumas pessoas, mas é uma experiência para conhecer, para estar com os realidade. padres, a realidade, para ver o clima, a comida e tudo mais, em tudo isso. Aí depois no Imaculada, quando eu fui para o Imaculada, eu comecei a participar do COMISC, né, que é o Conselho Missionário dos Seminaristas. E depois fui fazer uma experiência missionária em janeiro, em Santarém. Que aí sempre tem essa experiência de seminaristas, padres, leigos, religiosos. Mas aí não é uma coisa que o seminarista tem que... Você quis. Isso, eu que quis. Eu pedi autorização e quis ir para fazer essa missão em Santarém. Né? Tinha um seminarista que a Diocese de Tuiutaba convive lá conosco, né, no seminário. Esse seminarista fez em 2017, eu fui e fiz em 2018. E gostei, adorei a missão, foi uma experiência muito boa, porque a gente foi realmente para as comunidades do interior de Santarém mesmo, do Pará mesmo. Já tinha bastante tempo já de seminário, já estava na teologia. Já estava indo, se não me engano, estava no primeiro teologia. Aí depois, no outro ano, eu quis voltar a fazer. Aí eu conversei com o Padre Pitico, o Padre Pitico procurou a formação, procurou o bispo. Aí eles falaram, para o Pará não, mas se você quiser ir para a ação missionária, você vai. Aí eu fui em 2019. Você foi para Manaus? Fui. Aí lá convivi com o padre Tiago, já era o Padre Maciel que estava lá. É o Padre Maciel. Isso. Aí em 2020, fui de novo. Voltou. Aí em 2019 até aconteceu aquele negócio do assalto. Isso eu ia falar. Eu gostaria que você falasse, né? Porque talvez as pessoas não saibam, né? Mas você então estava como seminarista, visitando nessa ação, e teve um assalto na casa. Então, tava na missão, aí eu lembro que no interior, porque nós vamos para esse período, porque esse período de janeiro lá na Betânia é tudo tranquilo, né? Não tem atividades, é tudo tranquilo. Então a gente fica mais, pelo menos eu ficava mais no interior. Então aí no interior não, ia na quinta-feira para uma comunidade, ficava até domingo lá com as comunidades e tudo mais. Aí eu lembro que em uma dessas comunidades eu cheguei a cair com meio corpo na água. Fui pisar num cepa de um tronco lá e o bicho veio, girou assim, eu caí com meio corpo. Meu celular molhou. Aí molhou e pagou tudo. Aí eu falei, eu preciso agora voltar pra cidade, né, pra consertar essa pessoa. Minha mãe vai pensar que eu morri aqui no meio desse negócio. O jacaré comeu. O jacaré me comeu. Aí tentei consertar o celular lá, aí consertou tudo, aí fui dormir pra no outro dia eu voltar pro interior.
Aí eu estou dormindo tranquilo, estava eu, o padre Kleber e o padre Thiago. Tô eu dormindo tranquilo, de repente eu só escutei alguém me chacoalhar assim, aí eu me acordei e falei, não, perdi o horário para ir pro interior, né? De repente eu só vi o meliante com um revólver. O assim, meliante com o revólver na cabeça. querendo dinheiro, pedindo dinheiro, não sei o quê, e dinheiro. Falei, não, mas eu não tenho dinheiro, não. Aí perguntando como de que tá, eu não sou padre, não sei o quê, né? Aí nós fomos parar no quarto do padre Thiago. Ele entrou, aí rendeu o padre Thiago, querendo dinheiro, pedindo dinheiro. Levou a gente pro banheiro, colocou toalha na cabeça. Eu falei, agora ele vai dar um tiro em nós, ele vai matar nós aqui dentro. Que sensação. Meu horrível. Deus do céu, é terrível. Perguntando toda hora qual que era o meu nome. Aí eu falei, tentando dar um diálogo. Aí juntou umas coisas, pegou o que ele tinha que pegar, pôs numa franja de travesseiro. Colocou o padre Thiago dentro do carro, depois tirou o padre Thiago dentro do carro, aí pegou o carro e foi embora, subiu. O carro da paróquia. Isso, da paróquia. Abriu o portão e foi embora. Aí isso eu acho que era uma quarta-feira, depois de 2 dias acharam ele dando um cavalinho de pau no centro, só Com o andando, carro. drogado. Meu Deus, Dando o carro da cavalinho de paróquia deu um pau. cavalo de pau. Aí acho que ele bateu numa guia, aí estourou o pneu, aí não conseguiu mais andar. Aí a polícia pegou, aí vai nós reconhecer. Aí eu fui lá, reconheci ele. Aí eu olhei pela coisa, era ele mesmo. Porque primeiro ele tinha entrado na igreja. Ele entrou com uma Foi roubar a salinha, igreja. entrou na sala do padre, fez um fuê lá, subiu no teto, tudo sujo. Aí acho que ele foi pro rumo da casa, ele olhou pela janela e viu que onde que sobe pro forro, eu tava aberto. cheguei a ver isso lá. Aí ele subiu no telhado, tirou as telhas e caiu por ali. Aí ele entrou. Aí depois ele perguntou meu nome, né? Tem uma cena engraçada. Aí nós pegamos ele lá no centro e fomos pra uma delegacia. Aí não é aqui, aí vai pra outra. Aí uma das 2 vezes eu fugia dele, né? Os policiais prendiam e levavam, né? E eu sempre fugia. A hora que ele vinha, virava, tá. Aí de repente eu só escutei, ô Rodrigo, eu quero meu short, hein? Ah, meu Deus. Ele me viu. O louco. Eu quero meu short, hein? Olha só. Mas ele tava muito doido. Drogado. Foi uma Muita coisa droga, como diz o muita outro. droga. Muita droga. Então foi uma experiência. Aí depois, no outro dia que fez toda essa questão, lá vai eu pro interior. Aí documento, sem nada. Depois acabaram... Quando o senhor fala interior, só abrindo parênteses, é as comunidades ribeirinhas. Isso, né? Porque nós temos a nossa paróquia, na qual eu vivo minha missão de pároco, né? Que é na Betânia, que é Zona Sul, mas é periferia de Manaus. E nós temos a outra paróquia, que é a do Perpétuo Socorro, É outra que é no cidade. interior, que você pega um barco, vai para a Viva, né? Que é do Careiro, e da Viva, que tem a matriz, se dirige para as mais de 70 comunidades. E lembrando que esse pro interior não é, vou montar no carro e vou até ali. Não. É barco. Nem avião. É barco, só barco. E demora. Sim, tem uns lugares que são demorados. Os lugares Então, são aí longe. você tem que enfrentar sol, às vezes é uma rabeta menor, um barco menor, Chuva. demora mais ainda, chuva. Então tem todas essas questões. Aí teve, ainda contando um pouco dessa história, aí fui eu para essa comunidade. Vivi a missão. Aí não queria estar lá, né? Pude passar tudo aquilo, sem toda aquela situação, queria voltar para casa. Mas eu já sou quieto, né? Fiquei mais quieto ainda. Aí almoçamos lá, fiquei quieto, não falei nada, fui pra comunidade, mas não queria ir. Aquele sentimento muito ruim. Aí fomos, uma comunidade. E de repente, né, quando chega na comunidade assim, aí começaram a soltar os foguetes, quando eu desci, uma pra avisar, né, que o padre tá chegando pra celebrar. Chegou e solta um foguete. Pra celebrar. Mas aí quando eu vi que um monte de criancinha, umas 4, 5 criancinhas vindo vestido de anjinho me abraçar pra correr. Meu Deus. Ali te derrubou. Aí eu falei, tô preocupado com o celular, com isso, com aquilo, com que roubou, um dinheirinho que eu tinha na carteira. Eu falei, pra quê? Aí, graças a Deus, Absorveu tudo. foi embora. Tanto é que em 2020, né? Que esse ano foi em 2019 que aconteceu esse salto. Aí em 2020 eu voltei. Então eu demonstrei, né? Para a formação todo esse querer de estar na missão. Aí depois teve a troca do padre Thiago, foi o padre Luiz Gataroso. Só que o padre Luiz Gataroso foi e chegou, acho que meses depois veio a pandemia. Então houve todo aquele processo de pandemia. Aí no final de 2020
20 para 21. Aí o padre Luiz Gataroso teve alguns problemas de saúde, veio de férias e não voltou mais, devido às questões de saúde dele. Aí o bispo começou a mandar um padre por mês. Período, Em períodos 2021, curtos, né? todo mês ia um padre. Eu lembro que até era domingo de Páscoa. Aí eu fiquei sabendo, que foi naquele período ali, né? Que estava acontecendo todo esse processo. Aí eu mandei um e-mail para Dom Moacir. E Dom Aí você Moacir... já estava ordenado diácono? Não, era ainda seminarista. não. Seminarista. Era seminarista. Era seminarista ainda. Eu mandei um e-mail para ele. Falei, Dom Moacir, não estou pedindo para ser diácono lá. Não estou pedindo para ser padre lá. Estou apenas me colocando à disposição. Se o senhor precisar de mim, estou aqui. Aí foi. Passou alguns dias. Aí eu estava morando com o padre Luiz Gustavo, na São Francisco. Aí um dia eu estava lá correndo. Eu era seminarista ainda, fazendo minha corridinha de manhã, né? Aí meu celular aparece mensagem, né? Era 8 e pouco da manhã. De repente, apareceu. Não sei porquê, apareceu, eu olhei, Dom Moacir. Eu parei de correr, olhei e falei, você pode vir aqui hoje às 10, era 8 horas, você pode vir aqui hoje às 10 horas da manhã para conversar comigo? Olha só. Aí eu até parei de correr, eu voltei para casa do papai e fica aquela preocupação, mano. O que será que eu fiz, né? Pelo amor de Deus. Aí eu cheguei lá e me disse, ó, vai preparando teu coração que daqui, assim que você ordenar, você vai para Manaus. Então, fiquei sabendo no dia 30 de abril de 2021 que em fevereiro de 2022 eu iria para Manaus. 9 meses. Houve uma gestação, então. Aí é aquela questão de fazer... Lembra, né? De ficava sonhando, vou fazer isso. Claro que muitas coisas que você sonha, você chega lá, o negócio é muito mais embaixo. Não é a mesma coisa. Não, aí foi todo um processo. Eu lembro que no meu retiro, eu colocava em oração... comecei a ser dizimista da paróquia, já ajudar um pouquinho o que eu podia. Nas minhas orações, nas minhas preces, já pedia por ele, já pedia para minha missão lá. Então, foi 9 meses realmente de preparação, de estar lá com eles. E aí foi todo o processo depois da ordenação, do diaconato que eu fiz na São Francisco. Aí terminou o período de diácono da ordenação. Aí o padre Luiz Gustavo disse, ó, meus pais vão estar aqui nesse período de férias, então não vai dar para você ficar aqui até você ir para Manaus. Aí eu conversei com o bispo. Aí falou, não, vem morar comigo. Aí foi uma experiência boa também que eu fui morar com ele. Foi no palácio. Aí ajudava o padre Chicão na catedral. Fiz uma boa experiência. Bom que eu aprendi a celebrar, menina. Às vezes eu celebrava 2, 3 vezes por dia ali na catedral, então foi bom. Foi uma experiência muito boa. Craque, de dezembro a janeiro eu fiquei, além de celebrar nas comunidades, né? Porque eu passei, eu ajudei durante a semana ali e morando, tendo a convivência com Dom Moacir. Então foi uma experiência muito boa. Depois, né, eu lembro que o Dom Moacir falou, eu te mandei assim, porque senão se eu falo pra você de manhã, pra você vir no outro dia, você ia sofrer mais, você ia ficar mais angustiado. Então você vem aqui logo que você não fica pensando, não fica angustiado. Com certeza. Ele brinca comigo até hoje, que eu sempre conto pra ele, né, que eu estava correndo, foi pronto. Então aí, depois, em 9 de fevereiro de 2022, aí eu fui como padre para a missão. Para a missão. E é engraçado, né, quando a gente recebe essas mensagens, é a mesma coisa, quando o irmão Francisco manda mensagem para mim, onde você tá? Preciso falar com você. Eu falo, meu Deus do céu, o que é que eu arrumei dessa vez? E graças a Deus, quase nunca é alguma coisa. Geralmente é problema, mas não que eu que promovi. Não, mas vocês pensam, o inverso é verdadeiro. Imagina quando nós mandamos. O padre manda uma mensagem pro bispo, ele precisa falar com o senhor urgente. O que o bispo vai pensar? Meu Deus do céu, é problema. Então, às vezes, quando alguém, coordenador de alguma casa, diz assim, onde o senhor está? Precisa falar com o senhor urgente. Aí fala, ai meu Deus do céu, então liga para mim. A gente liga, mas você fala, ai meu Deus, o que será que eu vou ouvir? É verdade. Né? Mas graças a Deus sempre se ajeita tudo. Mas eu acho assim, eu tive a graça também de estar em Manaus. Né? Se perguntasse para mim hoje o que eu mais gostei em Manaus, no Amazonas, porque também visitei outras cidades ali, o povo. É um povo que é diferente. Com certeza. Eu penso assim, para você que não conhece o Manauara, é um povo muito acolhedor.
eu ficava assim, olhando assim, eles não sabiam o que fazer com a gente. É claro, é uma cultura muito diferente, né, padre? É, assim, costumes, etc. Eu não sei se ainda é assim, mas eu lembro que lá eles fechavam o comércio. Ficava até quase 4 horas, 3 horas, não sei. Dizem que era por causa do calor, mas eu falo assim, é uma coisa que lá é muito quente mesmo, né? Mas na cidadezinha do interior também se fechava para o horário de almoço e tal. Mas eu falo assim, quando a gente chega na paróquia, e eu me lembro a forma como eles tratam a gente, eles não sabem o que fazer com a gente. Aquela alegria, é uma coisa assim muito bonita, muito. Porque nós estamos aqui, e como o senhor disse dos anjinhos, de repente nós temos missa. Teve um dia que eu tive a paixão de sentar e contar. Quantas missas, eu não sei hoje quanto tá, mas eu sentei quantas missas nós temos entre sábado e domingo, os finais de semana, na cidade de Batatais. Eu sei que na época que eu contei lá, dava mais de 30. Era uma coisa assim. Então, Por final de semana, então, em Batatais. então o senhor tem assim: missa 7 horas da manhã, é missa 8, é missa 8 e meia, é missa 9 horas, é missa 9 e meia, missa 10 horas. Tinha até lugar que tinha missa às 11, depois missa às 5, tem missa às 6, missa às 7, era 7 e meia, voltou para 7. Sábado, às vezes tem missa no cemitério de tarde, às vezes tem missa às 5 horas numa, 5 e meia na outra, 6 horas na outra, 7 horas na outra, 7. Então, quer dizer. E a gente não dá valor nisso. Então, de repente, aquele povo, parece aquela sede deles, porque nessas comunidades ribeirinhas, às vezes, não é nem mensal, é mais que isso, né? Às vezes. Então, eles valorizam isso, coisa que nós não valorizamos. Então, aquela alegria deles de ter o padre, de ter a presença da igreja. Porque igreja eles já estão ali como igreja, mas a presença do pastor. Então, acho que a gente devia parar e pensar nisso, né? Eu guardo no meu coração essa alegria, né? Poderia citar tantos nomes de lá, eu sempre guardo muito o nome do Sr. Jorge, que eu estou na Cleupe. Né? O que aquele povo fazia pra gente, eu não sei se eles continuam ainda, né? Estão na paróquia, né? Agora, no final do mês, eles vão estar por aqui. Vão vir. Né? Porque eu falo porque ele ficou doente também e tal, mas então a gente vê que isso deve servir para nós, que estamos aqui, que às vezes temos tudo e que não valorizamos. Que esse povo faria para ter o padre, e a gente tem o padre, a gente tem as comunidades, tem as celebrações, ou não vai, ou não valoriza, é muito complicado isso, né? Então, eu destacaria isso, né, em relação à coisa. Eu gostaria também que o senhor falasse uma festa que me chamou muita atenção lá, o senhor já deve ter participado, Pentecostes. Como é isso? Porque é muito grande, não é? Eu Com fico certeza. a preparação de tudo aquilo ali, estrutura É uma tradição de Manaus. da Arquidiocese de Manaus de reunir todos no domingo de Pentecostes à tarde, para que todos possam celebrar. Aí a celebração acontece no Sambódromo, cerca de 80 mil pessoas. Então se reúnem e é uma experiência muito bonita. 80 mil pessoas numa única celebração. Isso. Meu Deus. Então é muito, muito bonito. É um momento, assim, a primeira vez você fica encantado, né? Que você vai principalmente na procissão de entrada, né? Você faz uma caminhada aí de procissão de entrada de 400 metros e aquele povo cantando. Você fica impressionado mesmo. É uma estrutura muito grande e demonstra muito a fé do povo nessa presença, nessa participação. Então, eu acho que o clero todo reunido, então é algo muito marcante. Marcante, claro que acho que as facilidades de ser uma capital, né? Claro que tem boas distâncias do Sambódromo a muitas paróquias, mas diferente da nossa arquidiocese aqui, que são cidades muito afastadas, né? Mas agora começou uma bonita iniciativa, né? De celebrar também, né? Teve aquela concentração arquidiocesana no Bom Jesus, da Lapa, né? Sim, Esse sim. ano passado, então... Ano passado Mas foi é a triste. questão, né? Eu lembro até que comentar uma vez no Moacir é a questão de sempre fazer. Que Aí ele depois vai participou pegando. de um Pentecostes lá. Sim. Então ele vai sempre percebendo, né? Então vai sempre percebendo essa... E é Essa- importante porque a gente brincava com um entrevistado e falou assim: eu não sou bom de geografia. Eu falei: eu adoro geografia. E o senhor queria fazer história, eu acho bonito também, mas eu acho que eu não faria, que é mais complicado, eu acho, para estudar. Mas, às vezes, quando a gente fala de Manaus, as pessoas não sabem, nem tem noção. Porque hoje, infelizmente, também a gente sabe que, às vezes,
as crianças terminam a escola, às vezes não sabem nem escrever direito, dependendo da série que está. Aí a pessoa fala Manaus, a pessoa pensa que às vezes é uma cidade pequenininha ou que está lá não sei onde, não sabe nem a localização. E a gente precisa entender que Manaus Cidade é uma despojada cidade, de primeiro, recursos. cosmopolita. A gente precisa entender, por exemplo, para que você que aqui na nossa região tenha uma ideia, em termos de população, Manaus é 3 vezes mais que Ribeirão Preto. Seria como se você juntasse 3 Ribeirão. Imagina que tamanho que é isso. É uma cidade muito grande, né? E por ser capital, ela tem toda uma estrutura que muitas cidades do tamanho dela que não são capital não têm, ou que são parecidas com ela. Então a gente precisa entender isso, que é uma cidade cosmopolita no aspecto também de ter muitos estrangeiros, né? A cidade tem muitos estrangeiros, seja europeus, sejam ali dos próprios países sul-americanos que estão ali próximos, etc., né? Então é uma cidade muito interessante, muito culturalmente muito rica. Com certeza. Uma cidade. Então é uma experiência que vale a pena. Eu acho que você está alicerçando esse início de ministério, que já não é tanto início, já são 3 anos, né? Verdade. De uma forma muito bonita, na missão, assim, uma terra assim tão rica de tradições como Manaus. A própria cidade, ela tem por volta de 2 milhões e 200 habitantes. É uma cidade, assim, que até saiu uma pesquisa há uns meses atrás, dizendo que uma das maiores, é uma das cidades que tem mais favelas. Mas Então você percebe que onde ela vai crescendo, a maioria são todas invasões. O pessoal acaba invadindo, constrói lá a sua casa e depois as coisas vão... Aí vem a prefeitura e tenta regularizar e fazer o que pode. Então, ela cresce muito, principalmente na zona leste. E aí a questão da violência, do tráfico, dessas... essas características de cidade grande Isso. carrega todas. Com certeza. Inclusive tem a Comando Norte. São... Aqui a gente fala muito de PCC, de lá Comando Norte. nossa, tem as facções, também, né? Tem as tem as facções, facções, né? Tem o PCC, tem o Comando Vermelho também, e tem a Família do Norte. A Família do Norte, Isso, né? Comando a Norte, família- né? Família do É a Norte. Família isso. do Norte. Então, volta e meia, você acaba se deparando com isso, né? Tem uma avó que perdeu os 2 netos ali, foram levados aí fizeram uma armadilha para eles aí por causa de tatuagem, tatuagem de facção. Porque hoje em dia, hoje né, tem até os gestos, né? gesto, você não Por pode aí, fazer mais gestos, né? Tomar Então, cuidado com os dedos agora. então E são é coisas complicado porque complicadas. as pessoas não sabem, né? Não têm o conhecimento Às vezes geral. vai sem saber. Totalmente, né? Mas é uma cidade muito boa, o trânsito é um pouco... Caótico. Eu não tive Caótico, coragem de dirigir Manaus. Eu me acostumei. Eu não Lá- nego. Lá na Betânia é a lei de quem entra na frente. Então, Mas se é você por lei. ficar parado, Pode. se você ficar parado, por ninguém cima. para pra você, não. Não. Então, você tem que socar o carro na frente. Tipo aqueles trânsitos que a gente vê na internet, na Índia. Eu falei, parece que no lado Sinal você pega vermelho, de acerto, sinal filho. vermelho pra eles é pare. Então você vai, dá uma paradinha, Olha, vai embora. moleque. Ninguém para, não. Então. Outra, né? Pelo menos eu aprendi assim: quando você dá seta, você tem que dar prioridade pra quem tá dando seta, porque vai virar, então você diminui Pra virar. pra virar. Ah, não, se você deu seta, aí que o cara avança mesmo. Deixa eu passar primeiro, então, deixa eu pra não passar atrapalhar primeiro. ele. É desse jeito. Então é um trânsito muito complicado. E agora lá o cardeal tá tentando fazer todas uma mudanças para reestruturar melhor. Porque lá eles têm a questão de paróquias e áreas missionárias. A paróquia é o mesmo padrão nosso aqui. É igual. Isso. Agora, a área missionária, as comunidades são independentes. São independentes. Tem, é claro, que uma questão do pároco, mas tem uma certa dependência da questão administrativa. Mais do que a paróquia? Eles têm, às vezes, o padre é responsável, Sim. mas eles têm toda essa questão, vamos fazer alguma coisa, então é deles, vai passar, por exemplo, Uma olhando para a autonomia questão, maior. uma autonomia maior, vamos ver a questão da administrativa, então, 10%. Seriam os leigos, o senhor está querendo dizer? Isso.
Ah, bom, agora eu entendi. Aí 10% do que Eles têm essa passa sede. para a paróquia, para o restante fica com eles, para eles Administrar comprarem as coisas e tudo mais. da área missionária. Porque não tem como, né? O padre, por exemplo, tem áreas missionárias lá que tem 20 comunidades dentro da cidade. E são igrejas grandes, com muita movimentação. Então o padre não consegue realmente, né, estar presente tem em condição. tudo. Então, aí eles vão tocando e o padre, é claro, tem comunidades às vezes que é área missionária tal, mas não tem a capela do santo. Só engloba o nome de todos, O nome. mas não tem o nome. Nem paróquia, né? Paróquia. Lá nós não temos comunidades, né? Nós temos os núcleos. Ah, ela fala núcleo. Isso. Que é um bairro pequeno. A Betânia, principalmente nessa nossa região, é uma coisa assim que eu penso que no futuro eles vão ter que repensar. Porque cada bairro é uma paróquia. E vai chegar um Ao invés momento de que... ser uma comunidade de paróquia. Isso. Vai chegar um momento que não vai ter como. A Não questão... consegue suportar. às vezes, infelizmente, né, a questão de participação, principalmente no pós-pandemia, e Tá lenta o retorno. isso, então é complicado, porque vai chegar um dia que a questão administrativa vai ser difícil, mas vai ter que juntar de novo, porque não dá conta, né? Porque é muito pequeno. Até, São bairros, é impressionante. e vocação? Porque se fala assim, paróquia tem que ter o pároco. Uhum. Tem bastante vocações assim. Temos no próprio seminário, o seminário arquidiocesano de São José ele acobre do norte todo ali. Ah, não é só de Manaus. Não. E falando em vocação, nós temos até uma graça, né? Que esse ano nós vamos enviar um da nossa paróquia Paróquia? para o seminário. Que bom. Ele vai fazer o propedêutico agora esse ano. O Tainã. Que Que ótimo. eu falo, um dia que nós fomos apresentar, eu falei para a comunidade, né? Acho que é um fruto, não do agora, mas do que a gente viveu há 43 anos. Então, é todo um processo, né? A paróquia tem 43? Muita gente vai, parabéns, não, mas é olhar para o todo, né? Eu sempre também falo assim, toda vocação é fruto da oração também. Sim, com certeza. Uma comunidade que ora, e a gente precisa parar para pensar nisso. Porque às vezes é claro, você fazer conscientização, você fazer palestras, fazer encontros, isso tudo é necessário. Mas principalmente existe orar pela vocação, pedir vocação, né? E uma comunidade ativa também. Exatamente. Acho que é o que eu falo. Eu acho As que duas coisas. que é uma das coisas que eu comentei com ele que percebi no dia a dia, né? Porque lá, às vezes o pessoal até fala pra mim, dá uma segurada, pá, dá uma segurada, mas a igreja, eu creio que eu comento pro pessoal, né? Infelizmente, às vezes a gente acaba escutando, como eu disse, a igreja, né? Umas críticas. Ó. Tá tendo muita coisa, tá fazendo muita coisa. Mas eu falo pra eles, gente, eu vou numa reunião do clero, o bispo pede isso, pede aquilo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer. E aí, juntamente que é Eu vou criativa, que a gente já eu- viu que é criativo, né? Então, ainda mais que, vixe, nós fizemos uma abertura agora No ano jubilar. do ano jubilar, mandei fazer uma cruz para cada família, para pôr na porta, para ser marca Ah, que das legal. casas. Então, desde o agosto do ano passado, eu fiz uma catequese para a paróquia sobre o ano jubilar. Em novembro todo, rezando pelo ano E jubilar. que é o que a igreja pediu. Então, é isso O ano que da eu oração, falo. Né? pelo jubileu. Então, mas as pessoas às vezes não entendem, né? Acho que, não sei, acho que talvez um costume, ou era mais assim. Então, é aquela questão, a diferença do padre, né? O padre tem um jeito, vem o Outro tem outro, então outro, até se muda. adaptar. Então, vem todas as questões, mas aí eles exigem muito, né? O bispo sempre fala da questão da ecologia. Aí, na paróquia, eu proibi não, mas pedi uma conscientização para evitar descartáveis, né? Em confraternização, nós compramos os pratos, os talheres, os copos, para evitar descartável, né? No momento de confraternização, numa reunião, aí você acaba Não quer lavar percebendo, depois? aí o pessoal Então- você acaba tendo dificuldades, né? De entender, mas é o costume, né? Acho que o costume vai ajudando, porque eu falo para eles, o bispo me pede, a igreja pede, e vai além, né? Conscientizar, porque descartável, o que custa, né? Pegar lá, lavar, guardar e evita também tanto ecologia como gastos econômicos, né? Econômico. E depois, se nós estamos falando tanto disso, né? O Papa com Laudato Si, sim. o Papa com a Igreja agora com campanha da fraternidade, com tantos temas recentes que falam sobre preservação, sobre meio ambiente, sobre terra, sobre água, sobre... Então, repito, a nossa contribuição prática para isso, qual é? Né? Então não é só falar o tema e anunciar, etc. Tal. É a mesma coisa, estamos vivendo o Ano Santo. Né?
Então, tudo bem, a indulgência faz parte, mas eu não posso, como infelizmente a gente vê alguns, ele quer saber só sobre a indulgência. Só o que ele vai ganhar, né? Só o que eu vou ganhar. Com certeza. Né? Então eu preciso saber como o senhor fez essa catequese. Sobre, primeiro, o significado, de onde que surgiu, como que a igreja vive isso e tal. E, principalmente, uma coisa, aqui na nossa arquidiocese, eu fui convidado e faço parte da comissão arquidiocesana do Jubileu. E uma das coisas que a gente falava era o seguinte, primeiro, Jubileu do quê? Tem que perguntar para as pessoas, jubileu do quê? Não é porque se a pessoa falar jubileu, ano santo, assim, peregrinos de esperança e tal. Mas não, meu filho, é jubileu da encarnação. Né? 2025 anos da encarnação do verbo. Né? E eu até brinco, porque eu falo assim, que dos jubileus ordinários, esse é o meu último, né? Então eu tenho que viver muito bem esse jubileu, porque eu não vou ter outro jubileu. Não tem jeito de falar Outra que daqui 25 ordinário eu não anos, vou ter. Vai ser em 2050, eu não vou estar vivo, claro. Né? Eu já vou estar na glória, fazer jubileu lá no céu, né? E agora também tem a questão, mas Deus vai me dar, se Deus quiser, a graça de participar de um jubileu extraordinário. Assim. E esse vai ser o jubileu, que é o de 2033, né? O jubileu da redenção. Isso eu espero ansiosamente, eu quero estar vivo com todos vocês, é claro, para a gente vivenciar, porque eu acho assim que são momentos muito fortes da igreja. E eu falo assim, eu não tinha o hábito, né? E é claro que depois que comecei a estudar e me tornei, eu fui sendo conduzido. Eu sempre gostei de ler, muitas coisas. Mas aí eu comecei a ler uma coisa que nós não temos o hábito, ler os documentos da igreja. Porque às vezes eu leio o livro que o padre fulano lançou, o livro que o bispo lançou, o livro que não sei quem lançou, porque é um tema que me atrai, que me chamou, por exemplo. Eu acho que é muito bom ler Anselmo Grum, eu gosto de ler os livros dele. Mas, quer dizer, os documentos da igreja, a encíclica do Papa, a bula, por exemplo, é uma aula. Então, aí, quando você vai ler aqueles documentos, o que você aprende de coisa ali? É maravilhoso isso, né? E aí você poder passar isso, e parabéns, e sorte do povo da Betânia, que teve um padre teve essa preocupação de explicar para os seus paroquianos o que é um jubileu e o que nós estamos celebrando nesse jubileu de 2025 e, se Deus quiser, o próximo 2033. É uma coisa assim que eu gosto. Tanto é que no ano passado falou sobre a amizade social. Sim, na fraternidade. Então, eu costumo fazer às terças-feiras. Terminou a missa, eu saio um pouco mais cedo e faço uma catequese de 30 minutos, para não ficar muito tarde. Então, ano passado nós estudamos a Fratelli Tutti, dividimos em terças-feiras. Querida Amazônia, às terças-feiras também. E na novena da padroeira, cada capítulo da Fratelli Tutti, uma reflexão. Cada ano ia entrando o tema da campanha. Eu lembro que assim, eu sou apaixonado pela campanha. Então, durante o ano todo a gente fala sobre campanha. Questão da catequese. Então, é todo um processo. Aí, às vezes, né, você faz uma catequese, são poucas pessoas que participam, ou talvez as mesmas. Aí o pessoal fala, mas primeiro é bom para mim, porque eu tenho que preparar e ler. É a melhor coisa para aprender e ensinar. Eu falei, é uma gotinha, vamos tentando. Quem quiser vir, vem. Quem quiser vir, vem. Pelo menos a pessoa vai ali, ouve alguma coisa, oferecendo, faz, né? Então, e assim, eu, por exemplo, os dogmas marianos, já estudamos. Que beleza. Todo mês de setembro, a gente faz estudos às sextas-feiras do livro que pede. Então, vamos seguindo, acho que é isso. E o que o senhor está mostrando, além de estar estudando, porque tem muita gente que estuda também, mas não está estudando o que a igreja está falando. Com certeza. Isso é comunhão, né? É comunhão, está fazendo aquilo que a igreja pede. Você está em sintonia. Eu, por exemplo, quando nós participamos aqui da abertura do ano jubilar na nossa igreja aqui particular de Ribeirão Preto, eu me emocionei muito de ver muita gente e tudo, e participando e caminhando com o bispo, com todos os padres, etc. Depois a missa, observando tudo aquilo que a igreja pediu para fazer e foi feito, etc. E aí depois, eu cansei muito, porque minhas pernas já não são lá essas coisas, né? E era domingo, né? Quando foi à tarde... à tarde não, minto, à noite. Eu estava na sala e a esposa estava foi pro quarto e eu comecei a mexer no canal do YouTube e eu comecei a assistir em vários lugares
a abertura do Ano Santo nas arquidioceses. Eu, por exemplo, me detive muito a Brasília, ao Dom Paulo César, que eu conheço muito, e eu vi. E que coisa bonita, porque eu falei assim, gente, todas as igrejas particulares do mundo, todas as dioceses do mundo, estão fazendo a mesma coisa. Todas, então, você via ali o Rio de Janeiro, você via Campinas, você via lá Porto Alegre, aí de repente você está lá em Paris, na França, Espanha. Isso significa comunhão. Está falando a mesma coisa. Então, quando você... eu falo assim, seria muito triste, por exemplo, você chegar... É claro, não é para todo mundo que sai na saída da porta de uma igreja você perguntar o que é Fratelitude, que vai querer 100% de acerto, não é isso. Mas pelo menos 2, 3 pessoas falam o que é. Agora é triste você chegar e ninguém nunca ouviu falar, não sei o que é isso. É de comer? É um prato italiano? Não. Então, quer dizer, quando você dispõe a ensinar, não precisa que toda a paróquia vá, né? Uma parte da paróquia foi na Fratelitude, outra parte da paróquia foi nos dogmas, e isso vai fazendo o conjunto acontecer. Então, parabéns por essa iniciativa. Não sei se é uma mania, mas eu gosto das coisas muito bem organizadas. Então, eu antecipo tudo. Então, já estava até pensando já, porque agora, esse ano todo, de ano jubilar, nós vamos fazer o jubileu das pastorais e movimentos. Então, cada pastoral e movimento escolheu o seu dia, uma celebração, para nós fazermos o jubileu de cada pastoral, movimento, serviços e núcleos. Os núcleos vão fazer o jubileu deles nas datas dos padroeiros. Agora, cada pastoral, movimento escolheu a sua data. Então, aí já estamos vendo, né, para fazer metade de uma vela com o logo para dar para cada pessoa da pastoral, para que ficar marcado mesmo na vida de cada um. A questão, fora isso, né, o jubileu das mulheres, nós marcamos, o jubileu da família já está na nossa agenda, o jubileu dos carcerários, que nós vamos, não sei ainda o que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer alguma, ou seja, um gesto concreto de mandar bíblias, terços para eles, ou de montar alguém para a gente fazer uma visita. Então, a gente fala, então, pastoral. É isso, é que eu sempre falo, acho que eu me sinto assim, tem a cobrança da igreja, mas é um dever de fazer isso, né? Porque senão não tem sentido. Imagina um ano jubilar desse, com tantas graças que a gente pode aprender e viver. Só que eu sempre falo pro pessoal, isso exige trabalho, exige dedicação, exige esforço, exige dinheiro para fazer certas coisas, mas nós não podemos deixar de fazer essas coisas, gente. Acho que o pecado maior do padre é sempre esse, eu ficar omitindo as coisas. Então, as coisas que têm que ser feitas porque temos que realmente fazer. E o senhor tocou numa coisa interessante, que é o gesto concreto. Por exemplo, numa das últimas reuniões, o nosso arcebispo do Macedo, ele foi muito claro. Por exemplo, quando o jubileu, eu lembro que do enfermo, é claro que do cárcere ele vai em todos celebrar, mas quando ele falou do enfermo, ele falou assim, que gesto concreto poderíamos? Porque se eu for celebrar, vamos esquecer a celebração por um momento, no sentido de que se eu fizer uma missa e falar que é o jubileu dos doentes, talvez venham os agentes pastoral que trabalham na pastoral da saúde, etc. E tal. Ou talvez os mestres que levam a Eucaristia. Mas e o doente? Ele não vai vir. Ele está acamado, ele está hospitalizado, ele está isso, aquilo outro. Então, que tal se nós fizéssemos uma parte de visitar um doente? Bater um papo, conversar, etc. Tal, e depois relatar isso. No final, não por questão do número, mas a gente saber quantos doentes nós atingimos, etc. É um gesto concreto. Sim, é uma coisa belíssima, né? Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu encontrei no Leonardo foi umas coisas que ele me cobrou. Claro que de todo padre, mas visite os doentes, né? Esteja presente na vida dos doentes. Então, a partir dessa fala dele, eu sempre busco. Então, na nossa comunidade, temos os momentos fortes da igreja, então, que a gente procura viver. Por exemplo, na Semana Santa. É a semana toda de levar o crucificado. É a imagem do crucificado, mas é muito além de que isso, né? A semana toda de visitas para levar o crucificado àqueles que não tiveram oportunidade na Semana Santa. De ir na Semana Santa. Na Páscoa, Sírio Pascal. Vamos levar o Sírio Pascal aos doentes. E diante desse momento, tem sempre um momento de oração. Na festa da padroeira, o quadro da imagem da padroeira. Vai ter um momento de oração. Que é o símbolo. No Natal agora, é a imagem do menino Jesus. A semana toda da 8ª, nós fomos visitar os enfermos levando a imagem do menino Jesus. Repito, né? Tem a imagem, mas tem sempre um roteiro com uma oração, com um momento. Não é um só levar, né? Não só... vai muito além disso, entendeu? Então, agora, já estava até organizando umas coisas esses dias. Mês que vem é a semana, 33ª semana
dos enfermos. Sim. Então vai ter o jubileu dos enfermos. A semana toda nós vamos fazer as visitas e tem uma missa que Encerramento vai desse ser o jubileu dos semana. enfermos. Que aí nós movimentamos toda a comunidade para buscar os enfermos, né, aqueles que têm condição de sair de casa, levar de volta. leva a igreja para depois Aí, ó, que gesto bonito. voltar. Então, Porque muitos não vão porque não tem condução, não pode caminhar, né? eu acho que a gente vê muito essas questões das semanas, né, que são marcantes, né? Semana dos enfermos, dos idosos, semana dos pobres, todas essas semanas nós movimentamos a comunidade. Semana Muito missionária, dá bastante trabalho. trabalho mas, demais, graças né? É isso aí. É uma realidade muito própria, né? Como eu disse no começo, como o senhor me corrigiu, longe para nós que estamos aqui. Como a gente já disse lá atrás, né? Imagino que você nunca tinha pensado na infância, na adolescência em seguir o sacerdócio. Imagino eu que dirá viver uma experiência dessa missionária tão distante, né? Papo, como a gente disse, tem muito. Dá para ir longe, dá para falar muita coisa. Mas eu queria, para a gente estar encerrando, antes do senhor dar a bênção, né, que rapidamente o senhor pudesse apresentar para a gente o que tem de mais positivo em estar lá e o que tem de mais difícil. Eu não vou falar negativo, mas o mais difícil, para que o senhor possa estar falando para a gente, para depois a gente estar caminhando para as últimas palavras aí. Olha, o positivo acho que é um pouco disso tudo que eu falei, né? Essa minha vontade de estar ouvindo sempre e se fazer presente. É claro que com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, o acolhimento do povo, a presença do povo, o celebrar, o aprender, né? Sentir tudo isso na minha vida, então isso é muito bom. E eu vou percebendo que é uma grande bagagem, né, para o meu ministério, para o futuro. Então acho que estou aprendendo a ser padre, então tudo aquilo que eu estou buscando viver, sentir, então vai me ajudando. Então essas relações humanas com pessoas boas, né, tudo isso é uma grande graça no meu ministério, uma grande dádiva. E tudo aquilo que eu vou conseguindo realizar e fazer. Agora, acho que as dificuldades, né, infelizmente, são as próprias, como foi no seminário, são as próprias questões humanas, né, de infelizmente, às vezes você vê pessoas na própria vida da comunidade, né, que não gostam do que você faz, ou que não gostam do seu jeito, ou isso não tá certo, isso não tá errado, ou pessoas, talvez, pelo seu jeito, né, deixando a comunidade. Então, é triste, mas é uma realidade, né? Eu lembro que no meu primeiro ano, 3 anos que eu estou, no primeiro ano foi meio bobão, né, fazendo isso, aprendendo, algumas pessoas querendo deixar. Mas no segundo ano foi muito difícil para mim, por essas questões, né? Às vezes, o padre, você ia na casa de alguém, mas o padre fazia assim, o padre era assim, o padre não saía aqui de casa. Isso, isso era aquilo, entendeu? Então, aí chegou um momento que, sinceramente, quase que eu pedi para Dom Moacir voltar. Eu fiquei uma semana muito ruim. Mas eu aprendi que não adianta, isso faz parte da humanidade deles, faz parte da minha humanidade. Tenha certeza que o dia que o senhor voltar, o outro que for, ele vai ouvir também. Nossa, esse padre veio muito, que era bom, cara, ele fazia isso e tal, o senhor não faz também. Entendeu? Então é isso que eu sinto e sinto. Então, por exemplo, agora eu renovei para mais 2 anos, né? Vou permanecer mais 3 anos agora em fevereiro. Conversei com o Dom Moacir, pediu aí para ficar mais 2 anos. Tá? E deu mais 2 anos. Na celebração que eu falei, você percebe, né? Aqueles que, graças a Deus, 90% gostaram, mas tem uns 10% ali que encheu o nariz, que não sei o quê. Mas eu sempre trato todo mundo igual, então é tudo isso. Então, acho que essa é a grande dificuldade. Mas foi a mesma dificuldade que Jesus enfrentou, assumindo a nossa humanidade. Mas, diante de tudo isso, acho que é muito maior, né? Uhum. É uma coisa natural nossa, às vezes. Eu até, nas confissões, eu até sempre falo isso para as pessoas. Porque o pecado, a dor, o erro, chama muito mais atenção. E tem que ser o contrário.
Exatamente. A graça, o perdão, o estar ali juntos, o vivermos, o sermos comunidade é muito maior do que isso. Então é um exercício para que a gente possa, é claro, sentir as dores, sentir a nossa humanidade, que faz parte, mas não deixar com que isso cresça. Para que sim, os bons momentos que às vezes passam despercebidos, né, os pequenos detalhes passam despercebidos, que nem não sei se o senhor estava na missa da Santa Rita, do corporal, que... Sim. Entendeu? São Foi. esses pequenos detalhes e que... olha aqui, como fui eu que coloquei, na hora que eu fui colocar, eu falei, gente, essa mulher dobrou errado. Por quê? eu vi. Porque a questão do avesso, porque quando você dobra correto, a hora que você faz assim, a letra fica certinha. Só que eles dobraram de um jeito que se eu fosse colocar a letra, ia fazer aqueles calombo, né? Então aí, mesmo assim, o senhor percebeu e viu e leu. Então é esses pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos para nós, mas que fazem a grande diferença na nossa vida, que fazem a grande diferença no nosso ministério. Então, é o exercitar essas questões humanas que a gente não pode vigar. É muito difícil, né? Às vezes você para pensar, mas é respirar e colocar as coisas para frente. Então, essas dificuldades, são obstáculos, mas que nos ensinam, com certeza nos ensinam, nos impulsionam para viver. Mas as graças do ministério, a alegria, a vontade de voltar para lá, já estou até com saudade, já são bem maiores, já de estar na atividade, de estar fazendo as coisas, mesmo com os cansaços e com as nossas fragilidades. Que ótimo, maravilhoso. Padre Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? Você está aí visitando a família, descansando um pouquinho, e mesmo assim aceitou o nosso convite de estar vindo aqui partilhar um pouco com a gente dessa experiência missionária, né? De estar lá em Manaus, né? Realizando todo esse trabalho. Espero que tenhamos, e com certeza teremos, outras oportunidades para poder falar mais do trabalho nas comunidades ribeirinhas, Com certeza. né? Tanto coisa assim para explorar mais. Falar do jacaré. Falar do jacaré, das cobras. Muitas histórias, né? muitas coisas. Realmente, E sim. que eu acho que deve ser muito bonito, que só do senhor ter falado, naquele momento que você chegou e veio aquelas crianças, né, quando era seminarista, depois do assalto de Anjinho, na minha cabeça isso se desenha muito bonito. Eu acho que nós, como missionários, não tem o que paga, né, o contato com o povo e o povo entender que a gente está levando a palavra de Deus. Muito obrigado, Padre, por ter estado aqui conosco. Passo a palavra para o irmão Francisco e depois a gente pede a sua bênção. Eu quero apenas despedir, agradecer você que nos acompanhou até aqui, de modo especial, além do povo de Batatais, da nossa região aqui de Ribeirão Preto, mandar um abraço todo carinhoso, todo especial para o povo de Manaus, os nossos manauaras, o pessoal de Carreiro do Várzea, aquelas comunidades onde os nossos sacerdotes da nossa arquidiocese estão ali trabalhando, né? E agora eu deixo com o Padre Rodrigo para dar a bênção final e a sua despedida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre as vossas vidas, sobre as vossas missões, sobre as vossas famílias, sobre os vossos trabalhos, sobre as vossas fragilidades, a bênção do Deus de amor e esperança, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Entre Irmãos, o podcast que traz a visão de Deus para a realidade do mundo. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz.
Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast Rumo ao Céu.